Sabe quando você acorda no meio da madrugada, com o coração disparado, lembrando de algo que aconteceu há décadas e que ainda te faz tremer por dentro? Pois é exatamente isso que acontece comigo toda vez que penso naquela tarde de março de 1987, quando aos 35 anos de idade, eu literalmente paguei 120 cruzados, que era todo o meu salário de 2 semanas, para finalmente deixar de ser, digamos assim, uma mulher inexperiente. E o pior de tudo, não foi por escolha própria, foi porque me vi encurralada numa situação que jamais imaginei que pudesse acontecer comigo. Uma mulher educada, religiosa, que sempre seguiu todas as regras. Olá, meu povo querido. Eu sou a Lúcia Regina, tenho 71 anos de idade e hoje preciso dividir com vocês uma história que guardei no peito por quase 4 décadas. Uma história que me envergonha e me orgulha ao mesmo tempo, porque foi através dela que descobri quem eu realmente era, por baixo de todas aquelas camadas de educação reprimida e medo social. Vocês vão entender por que uma mulher como eu, que já estava beirando os 36 anos, teve que literalmente pagar para descobrir o que significa ser mulher de verdade. E antes que vocês pensem que estou exagerando ou inventando coisas para chamar atenção, deixem eu contar logo de cara o que aconteceu naquele dia fatídico. Eu estava no quarto 47 do Hotel Maracanã, em Petrópolis, Rio de Janeiro, tremendo igual vara verde, com os 120 cruzados suados na minha mão, olhando para aquele homem que mal conhecia e pensando: meu Deus do céu, como é que eu vim parar aqui? Porque vocês precisam entender uma coisa. Eu não era uma dessas mulheres liberadas dos anos 80. Eu era uma solteirona católica, professora primária, que aos 35 anos nunca tinha sequer beijado um homem na boca direito. Agora vocês devem estar se perguntando: mas Lúcia, como assim você pagou? Você contratou alguém? Não, meus queridos. A história é muito mais complexa e dolorosa do que isso. O homem que estava ali comigo não estava cobrando pelos seus serviços, se é que vocês me entendem. Ele estava ali porque também estava desesperado, também estava quebrado, também precisava daquele dinheiro. E eu estava ali porque tinha chegado num ponto da minha vida onde a solidão e o desespero de nunca ter vivido como mulher falaram mais alto do que todos os ensinamentos da igreja, da família e da sociedade. Vocês sabem, tem momentos na vida da gente que a gente olha para o espelho e não reconhece mais quem está olhando de volta. Aos 35 anos, eu era oficialmente a tia solteirona da família, aquela que cuidava dos sobrinhos, que levava as amigas casadas para fazer compras, que ouvia pacientemente os desabafos sobre maridos infiéis e problemas conjugais, mas que nunca, nunca mesmo tinha vivido nada disso na pele. Eu era como uma atriz que decorou todas as falas de uma peça, mas nunca subiu no palco para representar de verdade. A minha família toda já tinha desistido de me ver casada. Minha mãe, coitada, rezava todos os dias para Santo Antônio me arranjar um marido, mas até ela, lá no fundo, já tinha aceitado que eu ia ser a filha que ficaria em casa para cuidar dos pais na velhice. Meu pai, mais prático, já tinha até começado a falar em me deixar a casinha de herança, porque a Lúcia vai precisar de um teto quando a gente não estiver mais aqui. E olha que eu não era feia, não. Tinha meu charme, minha elegância de professora, sempre bem arrumada, cabelo sempre penteado, unha sempre feita. Mas tinha algo em mim, uma timidez doentia, um medo paralisante de homens, que fazia com que qualquer aproximação masculina me deixasse gelada de pavor. Era como se eu tivesse um alarme interno que disparava toda vez que um homem demonstrava interesse. E não era porque eu não sentia vontade, muito pelo contrário. As noites mal dormidas, os sonhos perturbadores, as sensações estranhas que eu tinha que afastar correndo com orações, tudo isso provava que eu era uma mulher normal, com desejos normais, mas completamente travada pelo medo. O pior de tudo é que eu trabalhava numa escola só de meninas, morava com os meus pais, frequentava uma igreja onde só tinha senhoras idosas e casais estabelecidos. Minha vida social se resumia às reuniões pedagógicas, às missas de domingo e às visitas às amigas casadas, que sempre me recebiam com aquele olhar de pena misturado com superioridade. Coitada da Lúcia,
Tão boa pessoa, mas não conseguiu arranjar ninguém. Era isso que eu lia nos olhos de todo mundo. E sabe o que é pior do que ser tratada com pena? É quando você começa a ter pena de si mesma. É quando você acorda de manhã e a primeira coisa que pensa é: mais um dia igual a todos os outros, mais um dia sem nada, sem ninguém, sem vida. É quando você vai dormir e a última coisa que passa pela sua cabeça é: será que eu vou morrer sem nunca ter vivido de verdade? Foi exatamente esse sentimento que estava me consumindo naquele começo de 1987. Eu tinha acabado de completar 35 anos em fevereiro, e pela primeira vez na vida, em vez de comemorar mais um ano de vida, eu chorei sozinha no meu quarto, pensando em tudo o que eu não tinha vivido. 35 anos de existência. E eu ainda era, em todos os sentidos, uma menina assustada fingindo ser adulta. A gota d'água veio quando a minha irmã mais nova, a Carmen, que tinha 28 anos na época, veio me contar que estava grávida do terceiro filho. Ela estava radiante, falando sobre como ela e o marido estavam felizes, como a vida deles estava completa. E quando ela me perguntou se eu não sentia falta de ter uma família, alguma coisa dentro de mim se quebrou definitivamente. Lúcia, você não quer pelo menos tentar? Você não pode ficar assim para sempre. Foram as palavras dela. Simples, diretas, mas que ecoaram na minha cabeça durante semanas. Tentar o quê? Como tentar quando você tem mais de 30 anos e nunca nem beijou direito? Como tentar quando só de pensar em intimidade física você trava igual um motor sem óleo? Foi aí que começou a minha descida ao inferno, ou subida ao céu, dependendo de como vocês quiserem enxergar. Porque foi a partir daquele momento que eu comecei a tomar as decisões mais loucas, mais arriscadas e mais libertadoras da minha vida inteira. Terceiro ano, e me dei conta de que as meninas de 8 anos de idade sabiam mais sobre relacionamentos do que eu. Uma delas tinha escrito numa redação sobre família: quando eu crescer, vou namorar muito antes de casar, porque minha mãe disse que tem que conhecer bem a pessoa. Ali estava uma criança de 8 anos falando sobre namorar e conhecer pessoas, e eu, aos 35, nunca tinha sequer segurado na mão de um homem com intenções românticas. Naquele mesmo dia, voltando para casa no ônibus das 6 da tarde, aconteceu algo que mudaria o rumo de tudo. Eu estava sentada no banco de trás, como sempre fazia para não incomodar ninguém, quando subiu um homem que eu nunca tinha visto na cidade. Alto, moreno, com aquele jeito de quem já tinha vivido muita coisa, carregando uma mala surrada e um violão velho. Ele se sentou do meu lado, o único lugar vago no ônibus lotado. E quando nossos braços se encostaram acidentalmente, eu senti uma eletricidade que jamais tinha experimentado na vida. Com licença, senhora, a senhora sabe se esse ônibus passa perto do centro da cidade? A voz dele era grave, meio rouca, daquelas que fazem a gente prestar atenção. Quando olhei para ele direito, vi olhos cansados, uma barba por fazer e algo naquele rosto que gritava dificuldades, problemas, vida sofrida. Passa sim. Desce na praça da igreja, consegui responder, tentando controlar o tremor na voz. Muito obrigado, eu sou o Fernando, músico, vim tentar a vida, aqui na cidade. Você é professora, né? Dá pra ver pela postura. Ele tinha adivinhado minha profissão só de me olhar. Sou sim, Lúcia Regina, leciono na escola Santa Terezinha. E assim começou uma conversa de 20 minutos, que mexeu com estruturas que estavam sedimentadas há 3 décadas e meia. Fernando me contou que estava vindo de Belo Horizonte, onde as coisas não tinham dado certo. Tinha sido casado, tinha uma filha que não via há 2 anos, estava praticamente sem dinheiro e vinha para nossa cidade, porque um amigo havia prometido trabalho numa casa noturna local. A vida não tem sido fácil, professora. Às vezes a gente faz escolhas que parecem certas na época, mas depois vê que se complicou mais ainda. Quando ele desceu na praça, me olhou pelos olhos da janela e disse: foi um prazer conhecê-la, professora Lúcia. Espero que a gente se encontre por aí. E saiu carregando suas coisas, deixando no ar um perfume masculino que eu nunca tinha sentido tão de perto, e uma sensação no meu peito que eu não sabia nem nomear. Durante uma semana inteira, eu não consegui tirar aquele homem da cabeça. Pela primeira vez na vida, eu estava pensando num homem de verdade, não naqueles príncipes encantados dos filmes que passavam na televisão aos domingos à tarde.
Fernando era real, era imperfeito, era complicado, e exatamente por isso mexia comigo de um jeito que eu nem sabia que existia. Comecei a passar pela praça da igreja todos os dias depois da aula, fingindo que estava indo comprar pão na padaria, mas na verdade procurando por ele. E foi numa terça-feira que o vi novamente, sentado num banco com o violão no colo, tocando uma música tristonha que falava de amores perdidos e sonhos desfeitos. Tinha algumas moedas numa caixinha de sapatos no chão, e eu entendi que ele estava se apresentando para conseguir algumas moedas. Professora Lúcia, que bom te ver de novo! Ele parou de tocar quando me viu e abriu aquele sorriso que fazia meu estômago revirar. Como está se adaptando à cidade? Perguntei, tentando soar casual. Olha, não vou mentir, está difícil. O trabalho na casa noturna não rolou. Estou sobrevivendo com essas apresentações na rua e dormindo num quartinho de pensão que mal dá para esticar as pernas. Foi naquele momento que algo dentro de mim falou mais alto que todos os meus medos. Fernando, se você quiser, posso te ajudar. Tenho um dinheirinho guardado, não é muito, mas... Ele me interrompeu com um gesto da mão. Professora, você é muito gentil, mas eu não posso aceitar caridade. Tenho meu orgulho, sabe como é? Não é caridade, Fernando. É que eu nunca tive a chance de ajudar alguém assim, de verdade, e seria importante para mim também. E se essa mensagem já tocou profundamente o seu coração até aqui, se você sente que essas palavras estão despertando algo dentro de você, considere clicar em Valeu demais logo aqui embaixo. Esse gesto de carinho nos ajuda a continuar trazendo histórias reais como essa. Histórias que mostram que nunca é tarde demais para descobrir quem somos de verdade. Cada apoio faz com que essas mensagens cheguem a mais pessoas que, assim como eu naquela época, estão precisando de coragem para viver. Fernando me olhou com uma intensidade que me fez tremer. Sabe, professora, você parece uma pessoa muito especial, diferente das mulheres que eu conheci na vida. Tem algo em você que é puro, sabe? Como se você tivesse guardado a melhor parte de si para alguém que realmente merecesse. Essas palavras mexeram comigo de um jeito que eu não estava preparada. Ele tinha identificado exatamente o que eu sempre senti sobre mim mesma, mas que nunca soube expressar. Fernando, posso te fazer uma pergunta meio pessoal? Pode, professora. Você acha que existe idade para começar a viver de verdade? Quero dizer, para uma pessoa descobrir quem é, experimentar coisas novas? Ele riu, mas não foi um riso de deboche, foi um riso entendido. Professora, eu tenho 29 anos e ainda estou descobrindo quem eu sou. A vida não tem manual, não tem idade certa para nada. Algumas pessoas vivem tudo muito cedo, outras demoram mais. Não existe jeito certo ou errado. Foi então que eu tomei coragem para fazer a pergunta que estava queimando na minha garganta. Fernando, você já ensinou alguém? Quero dizer, alguém que nunca tinha vivido certas experiências? Ele me olhou com uma seriedade nova. Professora, onde você quer chegar com essa pergunta? E eu, pela primeira vez na vida, decidi ser completamente honesta sobre quem eu era. Fernando, eu tenho 35 anos e nunca vivi como mulher. Nunca namorei de verdade, nunca tive intimidade com ninguém, nunca experimentei nada do que outras mulheres da minha idade já viveram há muito tempo. Eu sou uma mulher completa em tudo, exceto nisso. As palavras saíram da minha boca como uma confissão, uma libertação de décadas de vergonha guardada. Fernando ficou alguns segundos em silêncio, processando o que eu tinha acabado de revelar. Professora, você está me dizendo que... Estou dizendo que sou virgem aos 35 anos, Fernando, e que estou cansada de viver como se fosse uma menina assustada. Estou cansada de ter medo de tudo, de todos, de mim mesma. E o que você gostaria que eu fizesse com essa informação? Ele perguntou, e eu percebi que ele havia entendido exatamente onde eu queria chegar. Eu gostaria que você me ajudasse a deixar de ser quem eu sempre fui. Eu gostaria que você me ensinasse o que é ser mulher de verdade. E eu sei que você está precisando de dinheiro, e eu tenho dinheiro guardado. Não seria caridade, seria um acordo entre duas pessoas adultas que podem se ajudar mutuamente. As palavras ficaram no ar por alguns segundos que pareceram eternos. Fernando me olhou nos olhos, viu o desespero, a determinação e o medo misturados ali.
Professora, você tem certeza do que está propondo? Porque não tem volta, você entende isso? Depois que certas experiências acontecem, elas mudam a gente para sempre. Fernando, eu já mudei só por estar tendo essa conversa com você. Já sou uma pessoa diferente da que era há uma semana. E se eu não fizer isso agora, se eu não tiver coragem agora, eu sei que vou passar o resto da vida me perguntando como teria sido. Minha voz estava firme, mais firme do que eu imaginava que pudesse estar numa hora dessas. Quanto você tem guardado? Ele perguntou, e eu soube que tinha conseguido despertar o interesse dele. Tenho 120 cruzados, que é o que junto em 2 semanas de trabalho. É tudo o que posso oferecer. E onde isso aconteceria? Porque eu só tenho aquele quarto apertado na pensão. Eu pensei nisso, Fernando. Podemos ir para Petrópolis no sábado. Lá ninguém nos conhece. Podemos ficar hospedados num hotel discreto. Você me ensina o que preciso aprender e os 120 cruzados ajudam você a se estabelecer melhor aqui na cidade. E foi assim, meus queridos, que aos 35 anos de idade eu fiz o acordo mais louco, mais desesperado e mais libertador da minha vida inteira. Um acordo que mudaria completamente quem eu era e como eu enxergava o mundo. A semana que se seguiu ao nosso acordo foi a mais longa da minha vida inteira. Acordava de madrugada com o coração disparado, ora com medo do que havia combinado, ora com uma ansiedade misturada com uma excitação que jamais tinha experimentado. Era como se eu estivesse prestes a saltar de um penhasco, sem saber se havia água embaixo ou pedras afiadas me esperando. Durante as aulas, as crianças me perguntavam se eu estava doente, porque notavam que eu estava diferente, mais distraída, mais nervosa. Tia Lúcia, a senhora está bem? Seus olhos estão diferentes. Perguntou a pequena Amanda, uma menina de 7 anos que sempre foi muito observadora. Como explicar para uma criança que a professora dela estava prestes a fazer a coisa mais louca e mais necessária da vida dela? Fernando e eu nos encontramos mais 2 vezes durante aquela semana para acertar os detalhes do que ele chamou de nossa viagem especial. Ele havia conseguido informações sobre um hotel discreto em Petrópolis, o Hotel Maracanã, que ficava numa rua menos movimentada e onde ele garantiu que não faria perguntas inconvenientes. Professora, você tem certeza absoluta de que quer fazer isso? Porque, depois que acontecer, não tem como desfazer. Sua vida vai mudar para sempre, do jeito que a minha mudou quando eu era mais novo. Fernando, minha vida já mudou só por eu ter tomado essa decisão. Pela primeira vez em 35 anos, sinto que estou no controle do meu próprio destino, que estou fazendo algo porque eu quero, não porque é o que esperam de mim. Minhas palavras saíram com uma firmeza que nem eu sabia que tinha dentro de mim. Na quinta-feira à noite, Fernando me procurou na saída da escola com uma expressão mais séria que o normal. Professora, preciso te contar uma coisa importante antes de sábado. Eu não sou apenas um músico que está passando por dificuldades. Eu já fiz isso antes. Já ajudei outras mulheres em situações parecidas com a sua. Mulheres que por algum motivo chegaram numa idade mais avançada sem ter tido experiências íntimas e que queriam ter alguém experiente, gentil e discreto para as ensinar. Meu coração parou por alguns segundos. Você está me dizendo que você faz isso profissionalmente? Não exatamente como profissão, professora. Mas digamos que eu aprendi que existem muitas mulheres como você, especialmente em cidades menores, mais conservadoras, que chegam numa certa idade com essa questão não resolvida. E eu descobri que tenho um talento natural para ajudar essas mulheres a descobrirem sua feminilidade sem trauma, sem pressão, com muito carinho e paciência. Aquela revelação mexeu comigo de um jeito estranho. Por um lado, fiquei aliviada de saber que eu não seria cobaia de alguém inexperiente. Por outro lado, uma parte de mim se sentiu diminuída, como se eu fosse apenas mais um caso na lista de mulheres desesperadas que ele havia ajudado. Quantas foram, Fernando? Professora, isso importa? O que importa é que eu sei exatamente como tornar essa experiência especial para você, como fazer com que seja tudo do jeito que uma primeira vez deveria ser. Cuidadosa, carinhosa, sem pressa, sem pressão. Mas por que você faz isso? Por que esse tipo de trabalho? Ele ficou alguns segundos olhando para o horizonte antes de responder. Porque eu entendo a dor de se sentir incompleto, professora.
Quando eu era mais novo, passei por situações muito difíceis, muito humilhantes. Aprendi na marra que a vida pode ser cruel com quem é diferente, com quem não se encaixa nos padrões. E quando descobri que eu tinha a capacidade de ajudar mulheres a se libertarem dos medos que a sociedade impõe, senti que havia encontrado um propósito. Aquelas palavras me tocaram profundamente, porque eu reconheci nele uma dor parecida com a minha. Éramos duas pessoas feridas pela vida, cada um do seu jeito, tentando se curar e curar o outro ao mesmo tempo. Fernando, isso não muda nada do que combinamos. Na verdade, me deixa mais tranquila saber que você tem experiência em lidar com mulheres como eu. Na sexta-feira à noite, enquanto preparava uma pequena mala com as roupas que levaria para Petrópolis, minha mãe apareceu no meu quarto. Filha, onde você vai passar o fim de semana? Você nunca viaja, nunca sai de casa nos fins de semana. Aconteceu alguma coisa? Inventei uma desculpa qualquer sobre um curso de capacitação para professoras em Petrópolis, sobre como seria importante para minha carreira. Ela acreditou, ou fingiu acreditar, e ainda me deu dinheiro extra. Para você se divertir um pouco, filha, você trabalha demais. Se ela soubesse para que tipo de diversão eu estava levando aquele dinheiro extra. Sábado amanheceu chuvoso, e eu interpretei isso como um sinal ruim. Mas conforme a manhã foi passando e chegou a hora do nosso encontro na rodoviária, a chuva parou e o sol apareceu. Será que é um sinal bom? Pensei comigo mesma enquanto caminhava para o ponto de encontro. Fernando estava me esperando com uma pequena mochila e aquele sorriso que sempre me deixava nervosa. Pronta para a maior aventura da sua vida, professora? Pronta quanto uma pessoa pode estar para algo assim, respondi, tentando parecer mais corajosa do que realmente estava. A viagem de ônibus para Petrópolis durou 2 horas, e durante todo o trajeto conversamos sobre assuntos aleatórios para disfarçar a tensão que ambos sentíamos. Ele me contou mais sobre sua vida, sobre os lugares por onde havia passado, sobre as pessoas que havia conhecido. Eu falei sobre minha rotina de professora, sobre meus medos, sobre como sempre me senti uma estranha no meu próprio mundo. Sabe, professora, você é muito mais interessante do que imagina. A maioria das pessoas vive a vida inteira sem nunca se questionar sobre quem realmente são. Você está fazendo isso aos 35 anos, o que é corajoso demais. Não me sinto corajosa, Fernando. Me sinto desesperada. Às vezes, o desespero é o que a gente precisa para encontrar coragem, ele respondeu, e aquelas palavras ecoaram na minha cabeça durante o resto da viagem. Chegando em Petrópolis, descemos na rodoviária e pegamos um táxi para o Hotel Maracanã. Durante os 15 minutos de viagem até o hotel, minha mente começou a criar cenários de tudo o que poderia dar errado. E se alguém me reconhecer? E se for uma cilada? E se eu me arrepender na hora H? E se doer muito? E se eu não souber o que fazer? Fernando, percebendo meu estado de nervosismo crescente, segurou minha mão durante o trajeto de táxi. Calma, professora. Não. Precisa ter medo de nada. Eu vou cuidar de você como se você fosse a pessoa mais preciosa do mundo. E se em qualquer momento você quiser parar, é só falar. Sem questionamentos, sem problemas. O Hotel Maracanã era exatamente como Fernando havia descrito. Discreto, limpo, sem luxos exagerados, mas respeitável. O recepcionista nos cumprimentou com naturalidade profissional, sem demonstrar curiosidade ou julgamento. Boa tarde. Gostariam de um quarto? Sim, por favor. Um quarto de casal. Para hoje, Fernando respondeu com uma segurança que eu invejava naquele momento. Perfeito, será 120 cruzados pela diária, pagamento antecipado. E foi aí que chegou o momento da verdade. Abri minha bolsa, peguei o dinheiro que havia guardado com tanto cuidado e entreguei ao recepcionista. Eram exatamente 120 cruzados, todo o dinheiro que eu havia juntado em 2 semanas de trabalho duro, todo o dinheiro que eu tinha no mundo naquele momento. Fernando me olhou com uma expressão que misturava gratidão, admiração e algo que poderia ser carinho genuíno. Professora, você é incrível, sussurrou no meu ouvido enquanto o recepcionista preparava a chave do quarto. Quarto 47, segundo andar. Elevador ao fundo do corredor. O homem nos entregou a chave com um sorriso profissional e voltou aos seus afazeres. Subimos para o quarto em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos. Fernando carregava as 2 bagagens. Eu carregava apenas minha bolsa e uma ansiedade que parecia pesar toneladas.
Quando chegamos na porta do quarto 47, ele parou antes de colocar a chave na fechadura. Última chance para desistir, professora. Você tem certeza absoluta de que quer fazer isso? Olhei para ele, para aquele homem que havia entrado na minha vida há menos de 2 semanas e que estava prestes a mudar completamente quem eu era. Fernando, eu nunca tive certeza absoluta de nada na vida, mas sei que se eu não fizer isso agora, vou me arrepender para sempre. Ele girou a chave na fechadura, abriu a porta e entramos no quarto que mudaria minha vida para sempre. O quarto 47 do Hotel Maracanã era simples, mas limpo. Uma cama de casal no centro, um pequeno armário, uma cadeira e uma janela que dava para os fundos do hotel, longe da rua principal. Fernando fechou a porta atrás de nós e colocou a pequena trava de segurança. O som metálico da trava me fez perceber que não havia mais volta. Estava ali, aos 35 anos de idade, prestes a viver a experiência mais importante da minha vida. Professora, você quer sentar um pouco? Conversar antes de qualquer coisa? Fernando notou que eu estava parada no meio do quarto, completamente travada, sem saber o que fazer com as mãos, onde olhar, como me comportar. Era como se todos os meus 35 anos de inexperiência tivessem desabado sobre mim de uma vez só naquele momento. Sentei na beira da cama e Fernando puxou a cadeira para ficar de frente para mim. Quero que você saiba que não existe pressa nenhuma, está bem? Temos o dia todo, a noite toda se for preciso. E se você mudar de ideia, a gente simplesmente conversa, janta em algum lugar e volta para casa. Não existe obrigação nenhuma aqui. Suas palavras me acalmaram um pouco, mas ao mesmo tempo fizeram com que eu confrontasse a realidade do momento. Fernando, eu nem sei por onde começar. Eu nunca fiz nada. Nem sei como uma mulher deve agir numa situação dessas. Minha voz saiu num sussurro, carregada de vergonha e medo. Não existe jeito certo de uma mulher agir, professora. Existe o jeito que você se sente confortável. E meu trabalho aqui é descobrir junto com você qual é esse jeito. Ele se levantou da cadeira e sentou na cama, do meu lado, mantendo uma distância respeitosa. Posso te dar um abraço? Um abraço de verdade, sem pressa, para você se acostumar com o contato físico comigo? Concordei com a cabeça, e Fernando me envolveu nos braços de uma forma que eu nunca tinha experimentado. Não era um abraço social, daqueles que a gente dá na saída da missa. Era um abraço íntimo, acolhedor, que fazia com que eu sentisse o calor do corpo dele, o cheiro da pele dele, a respiração dele no meu pescoço. Fiquei tensa por alguns segundos, mas depois comecei a relaxar. Isso, assim mesmo. Respira fundo e sente o momento. Ele ficou me abraçando por alguns minutos, apenas deixando que eu me acostumasse com aquela proximidade. E aos poucos, algo dentro de mim começou a despertar. Uma sensação estranha, gostosa, que eu nunca tinha permitido que florescesse. Como você está se sentindo? Ele perguntou, afastando-se um pouco para olhar nos meus olhos. Diferente. Foi tudo o que consegui responder. Diferente como? Como se eu estivesse descobrindo que tenho um corpo. Como se eu tivesse passado a vida inteira fingindo que eu era só cabeça e alma e agora estivesse percebendo que sou carne também. Fernando sorriu com uma ternura que me deixou ainda mais à vontade. É exatamente isso, professora. Você é uma mulher completa, sempre foi. Só estava com essa parte adormecida. Ele pegou minha mão e colocou na palma da mão dele. Sente como sua mão é pequena na minha? Sente a diferença de temperatura? Isso é intimidade física. Não é nada sujo. Não é pecado. É apenas 2 pessoas se conectando de um jeito diferente. Por quase 1 hora, Fernando foi me ensinando a tocar e ser tocada. Começou pelas mãos, depois o rosto, depois os cabelos. Cada toque era uma descoberta. Cada carinho era uma revelação sobre sensações que eu nem sabia que existiam dentro de mim. Ele era paciente, carinhoso, sempre perguntando se eu estava bem, se queria continuar. Professora, posso te beijar? A pergunta veio depois que já estávamos há um tempo nos tocando, nos conhecendo. Eu estava muito mais relaxada, muito mais presente no momento. Pode, respondi. E foi quando aconteceu meu primeiro beijo de verdade aos 35 anos de idade. Era tudo diferente do que eu imaginava. Mais intenso, mais envolvente, mais real.
Fernando beijava como quem conhece exatamente o que está fazendo, com uma técnica apurada, mas sem pressa, deixando que eu fosse aprendendo no meu ritmo. Quando finalmente nos separamos, eu estava ofegante e completamente fora do meu centro de gravidade. Como foi? Incrível! Foi tudo o que consegui falar. Quero mais, acrescentei, surpreendendo a mim mesma com a minha própria coragem. Fernando riu baixinho. Então vamos ter muito mais. Mas primeiro, que tal um banho? Separados para você relaxar, se preparar sem pressão? E se vocês estão sentindo que essa jornada de descoberta está tocando algo profundo em vocês, algo sobre a importância de nunca desistir dos nossos sonhos e desejos, considere apoiar essa mensagem clicando em Valeu demais. Esse gesto carinhoso nos ajuda a continuar trazendo histórias reais como essa. Histórias que mostram que é possível recomeçar em qualquer idade, que é possível descobrir quem somos de verdade, mesmo depois de décadas vivendo uma vida que não era nossa. O banho foi uma experiência transformadora. Ficar sozinha naquele banheiro pequeno, olhando para o meu corpo no espelho pela primeira vez, como uma mulher que estava prestes a se tornar completa, foi emocionante e assustador ao mesmo tempo. Eu posso fazer isso, disse para minha reflexão. Eu mereço fazer isso. Quando saí do banheiro, usando o roupão, que estava pendurado atrás da porta, Fernando já tinha se banhado no banheiro do corredor e estava esperando por mim. Havia fechado as cortinas, ligado apenas o abajur da mesa de cabeceira, criando um ambiente mais íntimo e acolhedor. Você está linda, professora. Mais relaxada, mais você. Ele estava sentado na poltrona, vestindo apenas uma calça, e pela primeira vez eu vi o corpo de um homem de verdade. Não em filme ou revista, mas ali, real, disponível para mim. Fernando, eu... Posso te tocar também? A pergunta saiu da minha boca antes mesmo que eu pensasse sobre ela. Claro que pode. Aliás, é importante que você aprenda a tocar também, não apenas ser tocada. Ele se aproximou e guiou minhas mãos para o peito dele. A sensação de sentir os pelos, os músculos, o coração batendo embaixo da pele foi indescritível. Era como se eu estivesse descobrindo um universo inteiro que sempre existiu, mas que estava proibido para mim. Durante a hora seguinte, Fernando foi me ensinando tudo sobre o corpo masculino, sobre as diferenças, sobre o que agrada, sobre como uma mulher pode fazer um homem se sentir desejado. E, ao mesmo tempo, ele continuou explorando o meu corpo, sempre com muito cuidado, sempre explicando o que estava fazendo, sempre checando se eu estava confortável. Agora chegou a hora, professora. Você se sente pronta? Quando ele fez essa pergunta, eu já não era mais a mesma mulher que havia entrado naquele quarto algumas horas antes. Estava completamente desperta para minha feminilidade, completamente conectada com minhas sensações, completamente presente naquele momento. Estou pronta, Fernando. Estou mais do que pronta. E foi assim que, aos 35 anos de idade, eu finalmente me tornei uma mulher completa. Não vou entrar em detalhes íntimos, porque não é esse o propósito da minha história, mas posso dizer que foi tudo diferente do que eu imaginava. Doeu um pouco no começo, como era esperado, mas foi uma dor que logo deu lugar a sensações que eu nem sabia que existiam. Fernando foi cuidadoso, atencioso, carinhoso, me fez sentir desejada, bonita, especial. Foi uma experiência transformadora que durou a tarde inteira, com pausas para conversar, para beber água, para nos conhecermos melhor de todas as formas possíveis. Quando tudo terminou, ficamos deitados, abraçados por um longo tempo, em silêncio, apenas processando a intensidade do que havia acontecido. Como você se sente, professora? Diferente e completa. Como se eu finalmente tivesse encontrado uma parte de mim que estava perdida há 35 anos. E sem arrependimentos? Nenhum arrependimento, Fernando. Pelo contrário, me arrependo é de ter esperado tanto tempo. Ele riu e me beijou na testa. Você é uma mulher incrível, professora. Espero que agora você saiba disso. Saímos do hotel no final da tarde, eu completamente transformada. Ele satisfeito por ter cumprido seu papel. Durante a viagem de volta para nossa cidade, conversamos sobre como minha vida mudaria a partir dali, sobre como eu me relacionaria comigo mesma de forma diferente. Professora, você sabe que isso não pode ser apenas uma experiência isolada, né?
Você descobriu sua sexualidade, agora precisa continuar explorando, se conhecendo, se relacionando. Eu sei, Fernando, e tenho você para me agradecer por isso. Mas o que eu não imaginava era que aquela experiência mudaria muito mais do que apenas minha vida íntima. Ela mudaria completamente minha forma de me enxergar, minha postura, minha confiança, e abriria portas que eu nem sabia que existiam. Quando cheguei em casa naquela noite de sábado, minha mãe estava me esperando na sala, fazendo tricô e assistindo ao Fantástico. Como foi o curso, filha? Você parece diferente, mas, não sei, mais alegre. Se ela soubesse que a filha dela tinha acabado de descobrir o que significava ser mulher aos 35 anos de idade, pagando 120 cruzados para um homem que mal conhecia. Foi muito esclarecedor, mãe. Aprendi coisas que vão mudar completamente minha forma de ensinar. Não era mentira. Eu realmente havia aprendido coisas que mudariam tudo na minha vida, inclusive a forma como me relacionaria com minhas alunas, especialmente as mais velhas que voltavam à escola depois de adultas. Naquela noite, pela primeira vez em 35 anos, eu me olhei nua no espelho do meu quarto e vi uma mulher. Não a professora solteirona, não a filha obediente, não a católica reprimida. Vi uma mulher de verdade, com curvas, com sensualidade, com uma energia completamente diferente irradiando de cada poro da minha pele. Fernando tinha razão quando disse que eu seria uma pessoa diferente depois daquela experiência. Na segunda-feira, chegando à escola, a diretora comentou: Lúcia, você fez alguma coisa diferente no final de semana? Seu cabelo está diferente, sua postura também. Você parece mais confiante. E era verdade. Sem nem perceber, eu estava caminhando diferente, falando diferente, me relacionando diferente com as pessoas. Era como se uma energia adormecida tivesse sido ativada dentro de mim. Durante a semana, Fernando e eu nos encontramos 2 vezes, na quarta-feira depois da aula e no sábado à tarde. Não voltamos mais para hotéis. Ele havia conseguido alugar uma kitnet pequena nos fundos da pensão onde estava morando, e ali nos encontrávamos para continuar minha educação sentimental, como ele brincava. Cada encontro era uma nova descoberta sobre meu corpo, sobre minha capacidade de sentir prazer, sobre como uma mulher pode ser ativa e participativa numa relação íntima. Fernando era um professor paciente e dedicado, me ensinando não apenas sobre técnicas, mas sobre como me posicionar como uma mulher confiante e desejável. Professora, você tem um potencial incrível. É como se você tivesse guardado toda essa energia sexual por 35 anos e agora ela está explodindo de uma vez só. Era verdade. Eu me sentia como uma adolescente descobrindo sensações pela primeira vez, mas com a maturidade emocional de uma mulher de 35 anos. Era a combinação perfeita. O que eu não esperava era que essa transformação começaria a afetar outras áreas da minha vida de formas completamente inesperadas. Na escola, comecei a notar olhares masculinos que antes passavam despercebidos. O professor de educação física, que há 5 anos trabalhava na mesma escola que eu e nunca havia me dirigido, mais que um bom dia formal, começou a puxar conversa comigo nos intervalos. Professora Lúcia, você mudou alguma coisa no seu visual? Está mais bonita. Era o professor Ricardo, um homem de 40 anos, divorciado, que sempre havia sido gentil comigo, mas nunca havia demonstrado interesse romântico. Não mudei nada de especial, professor. Talvez esteja apenas mais feliz com a vida. Quer tomar um café comigo depois da aula? Tem uma confeitaria nova que abriu perto da escola. O convite me pegou completamente de surpresa. Pela primeira vez na vida, um homem estava me convidando para sair. E não era por pena ou por conveniência, era por interesse genuíno. Aceito sim, professor Ricardo. Será um prazer. Durante o café, Ricardo me contou sobre seu divórcio recente, sobre como estava recomeçando a vida aos 40 anos, sobre como era difícil conhecer mulheres interessantes numa cidade pequena. Você sempre me chamou a atenção, professora Lúcia, mas você tinha um jeito meio distante, meio inacessível. Agora você parece mais disponível, mais presente. Aquelas palavras mexeram comigo profundamente porque mostraram como minha transformação estava sendo percebida pelos outros. Eu realmente estava mais presente, mais conectada comigo mesma e, consequentemente, mais conectada com o mundo ao meu redor.
Quando contei para Fernando sobre o convite do professor Ricardo, ele ficou genuinamente feliz por mim. Professora, é exatamente isso que eu esperava que acontecesse. Você descobriu sua feminilidade e agora está irradiando essa energia para as pessoas ao seu redor. Isso é o mais natural do mundo. Mas, Fernando, eu não sei como me comportar num relacionamento normal. Tudo o que aprendi foi com você, numa situação muito específica. Como vou me relacionar com um homem que me vê como uma mulher respeitável, professora, futura esposa talvez? Era um medo real e compreensível. Professora, você não precisa contar sua história para ninguém. O que importa é quem você é agora, não quem você era antes. E quem você é agora é uma mulher completa, confiante, sensual, que sabe o que quer da vida. Qualquer homem seria sortudo em ter você ao lado dele. Comecei a namorar o professor Ricardo 2 semanas depois. Era estranho estar num relacionamento normal, onde as pessoas nos viam juntos na escola, onde ele me levava para jantar em restaurantes da cidade, onde tínhamos que lidar com a curiosidade e os comentários das pessoas. A professora Lúcia finalmente arranjou alguém. Que bom ver a Lúcia feliz. Eles fazem um casal bonito. O interessante é que com Ricardo tudo fluía naturalmente. Ele era gentil, respeitoso, interessado em me conhecer como pessoa, não apenas como mulher. E quando chegou o momento da intimidade física entre nós, eu estava completamente à vontade, segura de mim, sabendo exatamente como me comportar e como satisfazer um homem. Lúcia, você me surpreende a cada dia. Não esperava que uma mulher como você, tão reservada, tão tradicional, fosse tão intensa na intimidade. Ricardo não fazia ideia de que toda aquela intensidade havia sido adquirida recentemente através de aulas particulares com um músico itinerante. 3 meses depois de começar a namorar Ricardo, Fernando me procurou para se despedir. Havia conseguido uma oportunidade de trabalho em outro estado e partiria na semana seguinte. Professora, minha missão aqui está cumprida. Você se transformou numa mulher incrível. Encontrou um homem bom que a valoriza. Está vivendo a vida que sempre mereceu viver. Fernando, como posso te agradecer por tudo o que você fez por mim? Você literalmente mudou minha vida. Você não precisa me agradecer, professora. Foi um prazer imenso participar da sua transformação. E pode ter certeza de que eu nunca vou esquecer de você. Na nossa última noite juntos, não tivemos relações íntimas. Apenas conversamos sobre a vida, sobre sonhos, sobre como às vezes as pessoas entram na nossa vida exatamente no momento certo para nos ensinar o que precisamos aprender. Fernando me deu um livro de poesias que havia escrito durante os meses que passou na nossa cidade, com uma dedicatória que dizia: para a professora mais corajosa que já conheci, que sua nova vida seja tão intensa quanto você merece. Quando Fernando partiu, senti uma melancolia misturada com gratidão. Ele havia sido muito mais que um amante temporário. Havia sido o catalisador da minha transformação, o homem que me ensinou que nunca é tarde demais para descobrir quem somos de verdade. Com Ricardo, nosso relacionamento evoluiu rapidamente. 6 meses depois que começamos a namorar, ele me pediu em casamento. Lúcia, esses meses com você foram os melhores da minha vida. Você é exatamente a mulher que eu estava procurando. Inteligente, carinhosa, sensual, independente. Quer se casar comigo? Aos 36 anos de idade, recebi meu primeiro pedido de casamento por amor, não por conveniência ou necessidade social. Aceito sim, Ricardo. Também nunca fui tão feliz na vida. E era verdade. Eu havia encontrado não apenas um marido, mas um companheiro que me via e me amava exatamente como eu era. Uma mulher completa que havia descoberto tardiamente, mas de forma intensa, sua própria feminilidade. O casamento foi marcado para dezembro de 1987, exatamente 9 meses depois da minha transformação no Hotel Maracanã. Seria uma cerimônia. Simples, apenas para a família e amigos próximos, mas seria o meu casamento, com o homem que eu escolhi, na idade que eu quis, sendo exatamente quem eu era. Uma parceira igual. Lúcia, você tem certeza de que quer uma cerimônia simples? Posso pagar por algo maior se você quiser. Ricardo era atencioso até nos mínimos detalhes, mas eu realmente queria algo intimista. Tenho certeza, amor.
Depois de 36 anos esperando por esse momento, o que importa não é o tamanho da festa, é o fato de estar acontecendo. Minha mãe estava nas nuvens. Depois de décadas rezando para Santo Antônio me arranjar um marido, finalmente suas orações haviam sido atendidas. Filha, eu sabia que Deus tinha guardado alguém especial para você. Ricardo é um homem bom, trabalhador, que vai cuidar bem de você. Se ela soubesse que eu já não precisava mais de alguém para cuidar de mim, que eu havia aprendido a cuidar de mim mesma de todas as formas possíveis. A escolha do vestido de noiva foi uma experiência transformadora. Pela primeira vez na vida, eu estava em pé diante de um espelho vestindo branco, não porque era virgem. Essa questão já estava resolvida, mas porque estava celebrando um novo começo, uma nova fase da minha vida como mulher completa. A senhora está radiante, comentou a costureira enquanto ajustava o vestido. Tem algo diferente nas noivas mais maduras, uma segurança, uma elegância que as mais novas ainda não desenvolveram. Ela tinha razão. Aos 36 anos, eu sabia exatamente quem era, o que queria e como queria ser tratada. Não estava mais procurando alguém para me completar. Estava procurando alguém para compartilhar minha completude. 3 semanas antes do casamento, aconteceu algo que poderia ter mudado tudo. Estava saindo da escola numa quinta-feira à tarde quando vi uma figura conhecida na praça. Era Fernando, que havia voltado à cidade para resolver alguns assuntos pessoais. Meu coração disparou, não de paixão, mas de gratidão e nostalgia. Professora, que alegria te ver. Ele estava diferente, mais arrumado, com roupas melhores, aparentemente mais estabilizado, financeiramente. Soube que você vai se casar. Estou muito feliz por você. Obrigada, Fernando. E você, como tem estado? Bem, muito bem. Consegui me estabelecer em Belo Horizonte. Estou tocando numa banda que tem tido sucesso. A vida melhorou bastante. Conversamos por alguns minutos na praça, como 2 velhos amigos se reencontrando. Não havia mais tensão sexual entre nós, nem constrangimento. Apenas a memória carinhosa de 2 pessoas que se ajudaram mutuamente num momento crucial de suas vidas. Professora, posso te fazer uma pergunta meio indelicada? Pode, Fernando. Seu noivo sabe sobre nossa história? Era uma pergunta que eu sabia que viria mais cedo ou mais tarde. Não, Fernando. E não vai saber. Aquilo foi um capítulo da minha vida que se encerrou. O que importa para Ricardo é quem eu sou hoje, não quem eu era antes de te conhecer. Você está certa, professora. E posso dizer que você se transformou numa mulher incrível. Tem uma energia, uma confiança que me deixa orgulhoso de ter participado da sua descoberta. Aquelas palavras mexeram comigo profundamente. Fernando havia sido muito mais que um amante temporário. Havia sido o catalisador da minha transformação numa mulher completa. E se vocês estão sentindo que essa jornada de transformação está tocando algo profundo em vocês, se percebem que nunca é tarde demais para recomeçar e descobrir quem realmente somos, considere apoiar essa mensagem clicando em Valeu demais. Esse gesto carinhoso nos ajuda a continuar compartilhando histórias reais que mostram que a vida pode ser reconstruída em qualquer idade, que é possível encontrar a felicidade mesmo depois de décadas de repressão e medo. O casamento aconteceu numa manhã de dezembro de 1987, numa cerimônia linda e emocionante. Quando entrei na igreja de braços dados com meu pai, vi Ricardo me esperando no altar com os olhos cheios de lágrimas de felicidade. Naquele momento, toda a minha trajetória fez sentido. Os anos de solidão, os medos, a coragem de me transformar, tudo havia me levado até aquele momento perfeito. Lúcia Regina, você aceita Ricardo como seu esposo para amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de sua vida? Aceito sim. As palavras saíram da minha boca com uma convicção que jamais imaginei que teria. Aos 36 anos, eu estava me casando por amor, por escolha própria, sendo exatamente quem eu era. A lua de mel foi em Búzios, no Rio de Janeiro. Era a primeira vez que eu saía do estado, a primeira vez que via o mar, a primeira vez que ficava hospedada num hotel como uma mulher casada. Ricardo estava ansioso para nossa primeira noite como marido e mulher, e eu estava completamente tranquila, segura de mim,
sabendo exatamente como fazer nosso casamento ser feliz em todos os aspectos. Lúcia, você me surpreende todos os dias. Não esperava que uma professora tão tradicional fosse tão apaixonada na intimidade. Ricardo não sabia que toda aquela paixão havia sido cuidadosamente desenvolvida através de lições particulares alguns meses antes. Para ele, eu era naturalmente sensual, naturalmente experiente, naturalmente confiante. Durante os primeiros meses de casamento, construímos uma rotina feliz e harmoniosa. Ricardo se mudou para a casa onde eu morava com meus pais, que ficaram encantados com o genro. Ele assumiu o papel de chefe da família com naturalidade, respeitando meus pais, mas também estabelecendo nossa independência como casal. Lúcia, estou pensando em construirmos nossa casa própria. Que tal procurarmos um terreno? A proposta me empolgou. Após 36 anos morando na casa dos meus pais, finalmente teria meu próprio lar, construído junto com o homem que amava. Começamos a procurar terrenos na cidade, planejando uma casa simples, mas confortável. Ricardo era prático e organizado, eu sonhadora e detalhista. Juntos, formávamos uma dupla perfeita para construir não apenas uma casa, mas uma vida sólida e feliz. Em março de 1988, 3 meses depois do casamento, descobri que estava grávida. A notícia me pegou de surpresa, mas foi uma surpresa maravilhosa. Aos 36 anos, eu finalmente teria a oportunidade de ser mãe, de formar a família que sempre sonhei ter. Ricardo, tenho uma novidade para você. Contei sobre a gravidez numa sexta-feira à noite, depois de confirmar com o médico. A reação dele foi de pura alegria. Sério? Lúcia, vamos ter um bebê? Ele me levantou do chão e me rodou pela sala, ambos chorando de felicidade. Minha mãe ficou radiante com a notícia. Ai, filha, um netinho. Deus é bom demais. Ela imediatamente começou a planejar o enxoval, a escolher nomes, a se preparar para ser avó. Meu pai, mais discreto, me abraçou e disse: Filha, você merece toda essa felicidade. Vai ser uma mãe incrível. A gravidez transcorreu tranquila e feliz. Continuei trabalhando na escola até o 7º mês, sempre com o apoio carinhoso de Ricardo, que me acompanhava em todas as consultas médicas, participava ativamente dos preparativos para receber nosso filho. Lúcia, você acha que nosso bebê vai perceber que a mãe dele é especial? Que a mãe dele é uma mulher que nunca desistiu de ser feliz? Ricardo havia desenvolvido uma admiração genuína por mim, sem saber toda a história por trás da minha transformação. Em novembro de 1988, nasceu nosso primeiro filho, Eduardo. O parto foi difícil. Aos 37 anos, eu era considerada uma primípara idosa. Mas tudo correu bem. Quando seguraram Eduardo nos meus braços pela primeira vez, senti que minha transformação em mulher completa estava finalmente concluída. Eu era esposa, era mãe, era professora, era mulher em todas as dimensões possíveis. Lúcia, olha o que a gente fez. Olha que bebê lindo! Ricardo estava emocionado, admirando nosso filho com lágrimas nos olhos. Esse menino vai crescer numa família cheia de amor. Vai ter tudo o que a gente não teve na vida. Durante os primeiros meses de maternidade, refleti muito sobre minha jornada. De professora solteirona e virgem aos 35 anos, havia me transformado numa mulher casada, mãe, realizada em todos os aspectos. E tudo porque tive coragem de tomar uma decisão desesperada numa tarde de março de 1987. Eduardo cresceu como uma criança feliz e saudável. Ricardo se revelou um pai maravilhoso, participativo, carinhoso. Nossa casa própria ficou pronta quando Eduardo tinha 2 anos e nos mudamos para nosso lar, construído com amor e planejamento conjunto. Em 1991, quando Eduardo tinha 3 anos, engravidei novamente. Desta vez foi mais tranquilo, porque eu já sabia o que esperar. Nasceu nossa filha Mariana, completando nossa família perfeita. 2 filhos saudáveis, um casamento feliz, uma casa própria, estabilidade financeira. Tudo o que sempre sonhei ter. Os anos que se seguiram foram os mais felizes e realizados da minha vida. Eduardo e Mariana cresceram numa casa cheia de amor, estabilidade e exemplo positivo. Ricardo se estabeleceu como um dos professores mais respeitados da cidade, e eu continuei lecionando, mas agora com uma confiança e uma autoridade natural que antes não tinha. Mãe,
Por que a senhora é diferente das outras mães? Eduardo me perguntou quando tinha uns 6 anos, depois de uma reunião na escola onde outras mães elogiaram minha postura. Diferente como, meu filho? A senhora parece mais segura, mais forte. As outras mães ficam nervosas quando falam com os professores, mas a senhora não. Era verdade. A transformação que havia acontecido em mim aos 35 anos continuou se manifestando em todos os aspectos da minha vida. Eu havia descoberto uma força interior que não sabia que existia, uma confiança que irradiava para tudo ao meu redor. Era como se ter encontrado minha completude como mulher tivesse desbloqueado todas as outras potencialidades que estavam adormecidas. Em 1995, quando Eduardo tinha 7 anos e Mariana 4, decidi dar um passo importante na minha carreira. A diretora da escola estava se aposentando e eu me candidatei ao cargo. Era uma posição de grande responsabilidade que exigia liderança, autoridade e capacidade de tomar decisões difíceis. Lúcia, você tem todas as qualificações técnicas para o cargo, mas a questão é: você se sente preparada para liderar uma equipe de 15 professores, lidar com pais exigentes, administrar conflitos? O supervisor da Secretaria de Educação estava me avaliando para a posição. Senhor, eu passei os primeiros 35 anos da minha vida duvidando das minhas capacidades. Nos últimos 8 anos, descobri que sou muito mais forte e capaz do que imaginava. Estou pronta para esse desafio. Minha resposta foi firme e convicta, baseada numa autoconfiança que havia sido construída tijolo por tijolo desde aquela tarde de março de 1987. Consegui o cargo de diretora. Durante os 15 anos que ocupei essa posição, transformei a escola numa das mais respeitadas da região. Implementei novos métodos pedagógicos, criei programas de apoio para estudantes com dificuldades, estabeleci parcerias com outras instituições. A escola, que havia sido apenas o lugar onde eu trabalhava, se tornou minha segunda casa, meu projeto de vida. Diretora Lúcia, como a senhora consegue ser tão firme nas decisões, mas ao mesmo tempo tão acolhedora com as pessoas? Era uma pergunta que eu ouvia frequentemente de colegas e subordinados. A resposta estava na minha própria jornada. Quando você conhece suas limitações e as supera, quando descobre sua força interior, fica mais fácil lidar com os desafios externos. Ricardo sempre foi meu maior apoiador. Ele via e admirava a mulher confiante em que eu havia me transformado, sem nunca saber toda a história por trás dessa transformação. Lúcia, você é a mulher mais incrível que conheço. Forte quando precisa ser, carinhosa sempre, inteligente em todas as situações. Nossos filhos têm sorte de ter uma mãe assim. Eduardo e Mariana cresceram vendo em mim um exemplo de mulher realizada profissionalmente, feliz no casamento, equilibrada emocionalmente. Eles nunca souberam que sua mãe havia passado 35 anos se sentindo incompleta, inadequada, perdida. Para eles, eu sempre fui a mulher forte e confiante que eles conheceram. Mãe, eu quero ser igual à senhora quando crescer. Mariana me disse quando estava com 12 anos. Quero ter uma profissão que eu ame, um marido que me respeite, filhos que se orgulhem de mim. Aquelas palavras mexeram comigo profundamente, porque mostravam que minha transformação havia criado um legado positivo para minha filha. Em 1999, aconteceu algo inesperado. Estava no supermercado fazendo compras quando ouvi alguém me chamar. Professora Lúcia! Era Fernando. Depois de 12 anos, ele estava de volta à cidade, mas desta vez em circunstâncias completamente diferentes. Estava, bem vestido, dirigindo um carro novo, acompanhado de uma mulher elegante e uma criança. Professora, que alegria encontrá-la! Esta é minha esposa, Carla, e minha filha, Beatriz. Fernando estava visivelmente bem-sucedido, feliz, estabelecido. Vim mostrar minha cidade natal para minha família. Carla, esta é a professora Lúcia, uma das pessoas mais especiais que conheci aqui. Conversamos por alguns minutos no meio do supermercado. Ele me contou que havia se casado, que sua carreira musical havia decolado, que agora tinha uma banda de sucesso e um estúdio de gravação. E a senhora, professora? Como está a vida? Muito bem, Fernando. Casada, 2 filhos, diretora da escola. A vida realmente deu certo para nós dois.
Quando nos despedimos, ele me olhou nos olhos com aquele mesmo carinho de 12 anos atrás. Professora, eu nunca esqueci o que vivemos juntos. Foi especial para mim também. Naquele momento, senti uma gratidão imensa por aquele homem que havia sido o catalisador da minha transformação, que havia me ajudado a descobrir quem eu realmente era. À noite, em casa, refleti sobre aquele encontro casual. Fernando e eu tínhamos seguido caminhos completamente diferentes, mas ambos havíamos encontrado a felicidade. Ele continuava sendo um homem generoso, que ajudava mulheres a descobrirem sua feminilidade. Eu havia me tornado uma mulher completa, que usava essa completude para inspirar e ajudar outras pessoas. Ricardo nunca soube sobre aquele encontro, assim como nunca soube sobre nossa história. Para ele, Fernando era apenas um conhecido antigo que eu havia cumprimentado no supermercado, e estava tudo bem assim. Alguns capítulos da nossa vida são privados, são apenas nossos, são partes da nossa jornada que não precisam ser compartilhadas com mais ninguém. Em 2005, quando Eduardo tinha 17 anos e estava escolhendo a profissão, ele me procurou para uma conversa séria. Mãe, eu quero ser psicólogo, quero ajudar pessoas que estão perdidas, que não sabem quem são, que precisam descobrir seu potencial. A senhora foi minha inspiração para essa escolha. Fiquei emocionada com aquelas palavras, porque mostravam que minha jornada de autodescoberta havia inspirado meu filho a querer ajudar outras pessoas em suas próprias jornadas. Era como se o legado da minha transformação continuasse através dele. Mariana, por sua vez, decidiu ser professora como eu. Mãe, eu quero ter o mesmo impacto positivo na vida das pessoas que a senhora sempre teve. Quero ser uma educadora que ajuda as pessoas a descobrirem seus potenciais, assim como a senhora faz. Ela havia escolhido seguir meus passos profissionais, inspirada pela mulher que eu havia me tornado. Em 2010, me aposentei da direção da escola aos 58 anos. Havia dedicado 25 anos à educação, sendo 15 como diretora. Na cerimônia de despedida, o prefeito da cidade fez um discurso emocionante. A professora Lúcia Regina transformou não apenas a escola, onde trabalhou, mas toda a educação da nossa cidade. Ela é um exemplo de como uma pessoa pode usar sua força interior para fazer a diferença na vida de centenas de outras pessoas. Se ele soubesse que toda essa força interior havia começado a ser descoberta aos 35 anos, num quarto de hotel em Petrópolis, numa experiência que mudou completamente o rumo da minha vida. Se ele soubesse que a mulher confiante e realizadora que todos admiravam havia nascido de uma decisão desesperada de uma professora virgem que se sentia incompleta. Ricardo, que havia me acompanhado durante toda a minha carreira como diretora, estava orgulhoso na plateia. Lúcia, você merece todas essas homenagens e muito mais. Você é uma mulher extraordinária, que sempre soube exatamente quem era e o que queria da vida. Se ele soubesse que eu havia passado 35 anos sem saber absolutamente nada sobre quem eu era, na aposentadoria, dediquei mais tempo à família. Eduardo havia se formado em psicologia e estava começando a trabalhar numa clínica especializada em terapia para pessoas com bloqueios emocionais. Mariana estava cursando pedagogia e já demonstrava o mesmo talento natural para ensinar que eu sempre tive. Mãe, a senhora quer saber de uma coisa? Eu sempre soube que a senhora tinha uma história especial, algo que a fazia diferente das outras mulheres. Não sei o que foi, mas sei que foi algo que a transformou numa pessoa incrível. Eduardo havia sempre sido muito perceptivo, e aquelas palavras mostraram que, mesmo sem conhecer os detalhes, ele havia captado a essência da minha jornada. E se vocês estão percebendo que essa história é sobre muito mais do que uma primeira experiência sexual, se estão entendendo que é sobre transformação, sobre descoberta, sobre a coragem de recomeçar em qualquer idade, considere apoiar essa mensagem clicando em Valeu demais. Esse gesto carinhoso nos permite continuar compartilhando histórias que mostram que nunca é tarde. Demais para descobrir quem realmente somos e viver a vida que merecemos viver. Em 2015, Ricardo e eu comemoramos 28 anos de casamento. Durante todos esses anos, nossa relação havia se mantido sólida, apaixonada, baseada no respeito mútuo e no amor verdadeiro. Ele nunca descobriu o segredo da minha transformação, mas sempre admirou a mulher forte e confiante em que eu havia me tornado.
e sua esposa Ana tiveram seu primeiro filho, um menino lindo que recebeu o nome de Gabriel. Quando segurei meu neto nos braços pela primeira vez, senti que minha jornada de transformação havia chegado ao seu ponto mais alto e mais doce. Vó Lúcia, olha como o Gabriel sorri quando a senhora pega ele no colo, Ana comentava sempre que eu visitava. Era verdade. Havia uma conexão especial entre nós, como se ele sentisse toda a força e o amor que eu havia acumulado ao longo de tantos anos, de descobertas e crescimento pessoal. Ricardo, aos 68 anos, estava radiante com o papel de avô. Lúcia, você vê como a vida é perfeita. Nosso neto vai crescer numa família cheia de amor, com avós que sabem o valor de cada momento juntos. Ele não fazia ideia de como aquelas palavras ressoavam profundamente em mim. Uma mulher que havia descoberto tardiamente, mas intensamente, o valor de cada momento vivido plenamente. Mariana, que havia se tornado uma professora excepcional, assim como eu, decidiu especializar-se em psicopedagogia. Mãe, eu quero trabalhar com pessoas que têm bloqueios para aprender, que se sentem incapazes, inadequadas. Quero ajudá-las a descobrir seu potencial, assim como a senhora sempre fez comigo e com tantos outros estudantes. Aquelas palavras mexeram comigo profundamente, porque mostravam que o legado da minha transformação continuava se expandindo através dos meus filhos. Eduardo, ajudando pessoas com bloqueios emocionais, Mariana, ajudando pessoas com bloqueios de aprendizagem. Era como se minha jornada de autodescoberta tivesse criado ondas que continuavam se espalhando, tocando vidas que eu nem conhecia. Em 2020, quando a pandemia chegou, Ricardo e eu nos vimos confinados em casa pela primeira vez em décadas. Foi um período desafiador para muitos casais da nossa idade, mas para nós foi uma oportunidade de redescobrir nossa intimidade, de conversar sobre nossa vida juntos, de fortalecer ainda mais nossa parceria. Lúcia, você sabe que estes 33 anos de casamento foram os melhores da minha vida? Você me fez um homem melhor, mais completo, mais feliz do que eu jamais imaginei que pudesse ser. Ricardo fazia essas declarações de amor regularmente, sem saber que ele também havia sido fundamental na minha jornada de transformação e crescimento. Durante o isolamento, comecei a escrever. Primeiro foram apenas anotações pessoais, reflexões sobre minha vida, sobre as escolhas que havia feito, sobre as lições que havia aprendido. Mas aos poucos, essas anotações se transformaram em algo maior, a história completa da minha transformação. Mãe, a senhora deveria publicar essa história. É inspiradora, é real, pode ajudar muitas mulheres que se sentem perdidas, inadequadas, incompletas. Eduardo havia lido alguns trechos do que eu estava escrevendo e ficou impressionado com a honestidade e a profundidade das minhas reflexões. Eduardo, algumas histórias são privadas, são apenas nossas. Não sei se estou pronta para dividir com o mundo inteiro os detalhes mais íntimos da minha jornada. Mãe, não precisa dividir todos os detalhes, mas a essência da sua história, a mensagem de que nunca é tarde demais para recomeçar, para descobrir quem somos de verdade, isso pode salvar vidas. Foi então que decidi gravar essa história para vocês. Não todos os detalhes íntimos, mas a essência da minha jornada de transformação. A mensagem de que aos 35, 45, 55, 65 anos, ou qualquer idade, ainda é possível descobrir quem somos de verdade. Ainda é possível viver a vida que merecemos viver. Em 2022, Ricardo foi diagnosticado com um problema cardíaco. Não era grave, mas precisou de alguns cuidados especiais, algumas mudanças na rotina. Cuidar dele durante esse período me fez perceber como nossa relação havia se fortalecido ao longo dos anos, como havia se tornado sólida, profunda, baseada no amor verdadeiro. Lúcia, se alguma coisa acontecer comigo, quero que você saiba que foi abençoado por ter sido seu marido. Você é a mulher mais incrível que já conheci, forte, carinhosa, inteligente, sensual. Qualquer homem seria sortudo em ter você. Não fala assim, Ricardo. Ainda temos muitos anos pela frente. Felizmente, o tratamento deu certo e Ricardo se recuperou completamente. Mas aquele período me fez valorizar ainda mais cada dia que temos juntos, cada momento de intimidade, cada conversa, cada carinho compartilhado.
Em 2023, Gabriel completou 5 anos e ganhou uma irmãzinha, a pequena Sofia. Tornei-me avó novamente, desta vez com 71 anos de idade, e a experiência foi ainda mais especial porque eu estava mais madura, mais presente, mais consciente da preciosidade daqueles momentos. Vó Lúcia, a senhora vai me ensinar a ler? Gabriel me perguntou numa tarde de domingo. Claro, meu amor, vou te ensinar tudo o que sei. E foi aí que percebi que minha história de educadora continuava, agora numa nova geração, com meu próprio neto. Mariana se casou no ano passado com um colega de profissão, um professor de matemática chamado Felipe. A cerimônia foi linda, cheia de alegria e esperança. Mãe, eu quero um casamento como o da senhora e do papai, baseado no respeito, no amor verdadeiro, na parceria. Vai ter, minha filha. Vocês têm tudo para ser muito felizes juntos. Hoje, aos 71 anos, quando olho para trás e vejo toda a minha trajetória, sinto uma gratidão imensa por ter tido coragem de tomar aquela decisão, desesperada aos 35 anos. Aqueles 120 cruzados que paguei no Hotel Maracanã foram o melhor investimento da minha vida. Não apenas me transformaram numa mulher completa, mas abriram caminho para toda uma vida de realizações, felicidade e plenitude. Ricardo nunca soube sobre Fernando. Nunca soube sobre aquela tarde transformadora em Petrópolis. Para ele, eu sempre fui a mulher confiante e realizada que ele conheceu. E talvez seja melhor assim. Algumas histórias são apenas nossas. Alguns capítulos da nossa jornada são privados, são partes sagradas da nossa transformação. Eduardo se tornou um psicólogo respeitado, especializado em ajudar pessoas a superarem bloqueios emocionais e descobrirem seu potencial. Mariana é uma educadora excepcional, que inspira seus alunos a acreditarem em si mesmos. Meus 2 filhos cresceram vendo em mim um exemplo de mulher forte, realizada, feliz, sem nunca saber quantos anos eu passei me sentindo exatamente o oposto. Gabriel e Sofia são as alegrias da minha vida. Quando estou com eles, sinto que toda a minha jornada valeu a pena. Eles vão crescer numa família onde o amor é demonstrado abertamente, onde as mulheres são respeitadas e valorizadas, onde nunca será tarde demais para descobrir quem somos de verdade. E hoje, contando essa história para vocês, quero deixar uma mensagem. Não importa quantos anos vocês tenham, não importa há quanto tempo se sentem perdidos, inadequados, incompletos. Nunca é tarde demais para tomar uma decisão corajosa, para se transformar, para descobrir quem vocês realmente são. Eu tinha 35 anos quando finalmente tive coragem de viver. Vocês podem ter 25, 45, 65, 85 anos. A idade não importa. O que importa é ter coragem de quebrar as correntes que nos prendem, de desafiar as expectativas que outros colocaram sobre nós, de descobrir nossa verdadeira essência. Minha história começou com uma professora virgem, reprimida, assustada, pagando 120 cruzados para descobrir o que significava ser mulher, mas se transformou numa vida plena, num casamento feliz, numa família maravilhosa, numa carreira realizada, num legado de amor que continuará através dos meus filhos e netos. Essa é minha mensagem para vocês. Tenham coragem de viver. Tenham coragem de se descobrir. Tenham coragem de ser quem vocês realmente são. A vida é uma só, e ela merece ser vivida com intensidade, com paixão, com completude. E se essa história tocou vocês de alguma forma, se despertou alguma reflexão sobre suas próprias vidas, eu fico muito feliz, porque dividir essa experiência com vocês me deu a oportunidade de transformar minha jornada pessoal numa mensagem de esperança e encorajamento para outras pessoas. Obrigada por me ouvirem com tanto carinho, por permitirem que eu dividisse com vocês os momentos mais transformadores da minha vida. Espero que vocês encontrem em suas próprias jornadas a mesma coragem que eu encontrei naquela tarde de março de 1987, quando decidi parar de ter medo e começar a viver de verdade. Se vocês chegaram até aqui comigo, se esta história ressoou de alguma forma em seus corações, se vocês sentem que também merecem viver uma vida plena e verdadeira, eu convido vocês a se inscreverem neste canal com todo carinho.
Não é apenas um botão que vocês estão clicando, é uma forma de dizer que acreditam que nunca é tarde demais para recomeçar, para se descobrir, para transformar dor em sabedoria e medo em coragem. Contem, para mim nos comentários, qual foi o momento da vida de vocês em que tiveram que escolher entre continuar na zona de conforto ou ter coragem de viver de verdade? Que decisão corajosa vocês tomaram ou ainda precisam tomar? Suas histórias também merecem ser ouvidas, também podem inspirar outras pessoas que estão passando pelos mesmos medos e questionamentos. E se vocês aprenderam algo com minha jornada, se saíram daqui mais fortalecidos para enfrentar seus próprios desafios, dividam esse sentimento comigo, porque é isso que torna essa comunidade especial. O fato de podermos nos apoiar mutuamente, dividir nossas experiências, crescer juntos. A vida é uma escola, meus queridos, e todos nós somos ao mesmo tempo professores e alunos uns dos outros. Obrigada por terem sido meus alunos hoje e por me permitirem continuar aprendendo com vocês também.